Olá, Café com Cristo. Café com Cristo para você, ouvinte. Eu dou graças, aleluia. Peço a Deus que venha falar com você através desse Café com Cristo Jesus. Esse é o propósito. Essa é a motivação. Falar com você aí, ouvinte. Se você gostou, envie para os teus contatos. Que possamos, através desse café, conseguirmos alcançar outros corações como está alcançando o teu. E o tema de hoje, irmãos, o olhar da salvação. O olhar da salvação. Por que o olhar da salvação, irmãos? Porque dentro de um sistema religioso foi apontado tantas direções. O sistema religioso levantou tantas coisas, apontou tantas coisas, nos conduz por vários caminhos. Mas o olhar da salvação é em uma só direção. É para uma só direção. Isaías 45, 22 nos diz assim. Isaías 45, 22. O texto nos fala assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque eu sou Deus, olhai para mim, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, Deus nos convida, ou convida a todas as pessoas, a olharem para o Salvador do mundo, irmãos. O nosso olhar deve se focar no Salvador das nossas almas. Jamais devemos desviar dele o nosso olhar. Muitas das vezes, muitos estão olhando apenas para as falhas dos líderes da igreja, olhando para os defeitos dos outros. Mas o texto nos convida a nós dirigirmos o nosso olhar para o nosso Salvador, irmãos. Nós temos que olhar para o nosso Salvador. Lá em Hebreus 12, 2, o escritor nos fala da seguinte maneira, e nos resumiu bem dizendo: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Religiosos olham para a placa da igreja. Religioso olha para os profetas que estão dentro da igreja. Religioso olha para os irmãos pelas falhas, nas falhas dos irmãos que estão dentro da igreja. Mas a Bíblia nos convida a olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, irmãos. Em Números 21, 8 e 9, Deus disse a Moisés: faz uma serpente ardente e ponha-na sobre a arte, e serás que viverás todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma base, irmão, uma haste. Colocou sobre uma base, sobre a haste, e era que, mordendo
mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Lá em João 3, 14 e 15, o próprio Salvador do mundo explicou a simbologia, o que aconteceu com Israel no deserto, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em João 4, 42, quando os samaritanos focalizavam o seu olhar em Cristo Jesus, a conclusão deles foi o seguinte, irmãos: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nós temos que conhecer, irmãos, o Salvador do mundo. Muitas vezes conhecemos a igreja, muitas vezes conhecemos os usos e costumes da igreja, a vontade que a igreja determina para nós. Mas eu digo para você, eu pergunto a você, você conhece o Salvador do mundo? Você conhece o Salvador do mundo? Nós temos que conhecermos o Salvador do mundo, irmãos. Nós temos que conhecermos o Salvador do mundo. Deus Pai amou o mundo, irmãos, e deu o mundo ao Salvador, que está lá em Romanos 5, 8. Deus Filho amou o mundo e deu ao mundo a sua própria vida, que está lá em Marcos 10, 45 e João 10, 11. Lá em Isaías 45, 15. Deus Pai é o Salvador. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Em Timóteo 3,6, Paulo fala, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Lá em Isaías 45, 21, Deus Pai é o único Salvador. Lá em Atos 4, 12, Jesus Cristo é o único Salvador. Não há nenhuma contradição nisso. Pois em João 10, 30, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Um só Espírito, irmãos. O Espírito de Deus estava sobre o Espírito do Filho, que é Jesus. Um só Espírito. A Bíblia fala só de um só Espírito, de um só Deus. Se tem um só Deus, se tem um só Espírito, também só tem um Salvador, irmãos. Só tem um Salvador. Lá em 2 Pedro 3, 18, o apóstolo Pedro escreve: antes, cresceis na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Nós temos um único Salvador das nossas almas, que é Cristo Jesus. E nós temos que olharmos para Cristo Jesus, irmãos. O nosso olhar tem que estar fitado em Cristo Jesus. Não é nas coisas, não é nas pessoas, não é na religiosidade, não é na roupa do irmão, nas vestes do irmão, não é nos erros dos outros irmãos que congregam junto com você. Os nossos olhos têm que estar fitados, têm que estar ligados em Cristo Jesus. Nunca devemos, irmão, desviar o nosso olhar do Salvador do mundo. De acordo com a Escritura, haverá um dia que todos os olhos verão. Todos os olhos verão, irmãos. Até os mesmos que os transpassaram. Todas as tribos
da terra se lamentarão sobre ele, que está lá em Apocalipse 1:7. Nossos olhos têm que estar no olhar da salvação, irmãos. Nossos olhos têm que estar ligados, estar fitados no olhar da salvação, que é Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, Deus, porque o Senhor nos fez a conhecer o Senhor, Pai, como autor e consumador da nossa fé, Pai. O olhar da salvação está no Senhor, Pai. Nos alimenta, nos fortaleça, nos guarda, nos proteja. Estamos ansiosos pela volta do Senhor. Entrego tudo, todos os ouvintes, nas tuas mãos, Senhor.